Boa noite, seja bem-vindo. Este é o Radar Cultural, um programa que irá te contar tudo sobre a cultura de Cascavel com exclusividade. Prazer, eu me chamo Noah e essa é minha colega Emily. Prazer, boa noite. E nós estaremos aqui falando sobre a cultura de Cascavel. Traremos também convidados ligados à cultura para nos mostrar e nos apresentar atividades culturais, eventos, algumas problematizações, evoluções, inovações sobre a cultura. E hoje nós temos também o nosso querido convidado, secretário de Cultura, Luiz Ernesto. Boa noite, secretário. Boa noite, uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui na TV FAG. Agradeço o convite e a deferência. Muito obrigado, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Confesso que estou um pouco nervoso, é a primeira vez que entrevisto o secretário, mas vai dar tudo certo. Para você que está nos assistindo, então, nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Radar Cultural, também siga Cultura Cascavel e acompanhe aqui também o nosso canal no YouTube, onde você consegue conferir as nossas entrevistas na íntegra. O nosso secretário de Cultura, Luiz Ernesto Meyer Pereira, nascido em Florianópolis, Santa Catarina, no ano de 1956, é arquiteto, museógrafo, editor, produtor cultural e gestor cultural. Recebeu aí várias premiações, uma delas com grande renome de Paris, a AICA, alguns outros prêmios também na categoria de Comendador de Curitiba, da Ordem do Pinheiro do Paraná. Eu convido então o secretário a falar um pouco sobre os prêmios que o senhor já recebeu, todo o seu trabalho referente à cultura. Gostaria também que o senhor pudesse, para esse início, nos contar como o senhor chegou até a cidade de Cascavel e a cultura. Muito bem, muito obrigado aqui a toda a equipe do programa Radar Cultural da TV FAG. Bom, aqui só então completando o que você citou, com muita honra recebi do prefeito de Curitiba uma comenda, né, que foi um prêmio no grau de comendador da Ordem do Pinhão. E acho que 2 anos antes eu havia recebido também uma honraria semelhante do governador do Paraná, também no grau de comendador da Ordem do Pinheiro. E a referência que você citou ali, a AICA, Associação Internacional de Críticos de Arte, que foi criada por iniciativa, a AICA, sede é em Paris, França, foi criada por iniciativa da Unesco. E eu recebi por uma premiação, Prêmio Titilo Matarazzo, o prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte, que tem sede em São Paulo e é vinculada à AICA, Associação Internacional de Críticos de Arte, que me deixou muito honrado pelo reconhecimento nacional, já que haviam também candidatos indicados de São Paulo, Rio de Janeiro, de outras regiões do Brasil. Agradeço a todos que contribuíram para estas premiações. Tá certo. E o senhor poderia contar para a gente um pouco de como foi a tua chegada na cultura de Cascavel? Se o senhor sempre trabalhou envolvido à cultura, Sim. ou se nós sabemos ali, né, na sua introdução, o senhor também é arquiteto, museógrafo, enfim. O senhor chegou a atuar como arquiteto? Como que foi? Sim, em 1976, como em 1976, eu morava em Curitiba, estava estudando e, como um hobby, enfim, fui convidado para organizar uma exposição em uma das 2 galerias de arte que, naquela época, existiam em Curitiba. Eu organizei essa exposição, foi um sucesso na imprensa e também as obras, enfim, ficaram muito bem montadas naquele espaço cultural em Curitiba. Essa galeria, inclusive, hoje já não existe, mas naquele momento eu não imaginava, naquela época, que eu acabaria fazendo uma imersão na área cultural. Aquilo foi um momento de prazer,
por isso, quando eu tenho oportunidade, né, eu falo que é muito importante cada um de nós buscarmos o que é que nos dá mais prazer na vida profissional. E muitas pessoas vivem, enfim, todo um processo de vida sonhando quando se aposentarem poder fazer algo que lhes possa trazer prazer, porque na compreensão deles o trabalho que eles escolheram, né, a profissão, não lhes traz prazer. E algumas pessoas nunca conseguem chegar a esse momento. Então, aqueles que encontram o que possa lhes trazer profissionalmente, seja uma atividade prazerosa, já conseguem uma descoberta que é grande, e compreender e descobrir o que a maioria dos seres humanos demoram muito para encontrar-se no seu caminho, e alguns nunca conseguem. Então, naquele momento, né, isso, 1976, eu fiz aquilo com muita satisfação, com muita alegria, me encontrei, mas não imaginava que um pouco depois eu estaria me dedicando integralmente à área cultural. Então, eu estudei arquitetura, por um período eu exerci, trabalhei como arquiteto, porém, gradualmente eu comecei a me envolver cada vez mais em projetos culturais, de tal forma que em 1989, fui convidado pelo então prefeito municipal de Cascavel para ser o secretário municipal. Naquela época, as áreas que a secretaria era responsável era cultura, esporte e turismo, e havia até uma sigla chamada Cultureste. Naquele período, justamente em 1989, foi realizado a primeira edição do Festival de Música de Cascavel, que este ano está na 32ª edição. Foi um momento importante, se apresentou aqui na Catedral de Cascavel a Orquestra Sinfônica do Paraná, começaram vários cursos de música, e um momento que para mim foi muito, assim, me trouxe muita alegria. Recentemente, eu acho que há 2 anos atrás, ou 3 anos, antes da pandemia, desculpe, em 1919, eu estava assistindo um concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, e quando sentei, a senhora que estava ao meu lado me cumprimentou e me disse: olha, meu filho é aquele que está lá, é o Spala, que é quem comanda todos o naipe das cordas de violino, e ao lado dela estava uma outra mãe que mostrou também para mim: olha, aquele lá, o Fabrício, que está tocando flauta transversal, ele foi aluno, os dois haviam sido alunos no primeiro Festival de Música de Cascavel. Olha só. Eles, estudaram, depois, eu acho que foi em 1992 ou 93, eu auxiliei, claro, com autorização do prefeito na época, as viagens para que eles estudassem música em Curitiba, estudaram, se formaram, passaram no concurso, e hoje são, parece que 5 cascavelenses que estão na Orquestra Sinfônica do Paraná. Todos eles muito talentosos, se dedicaram muito, estudaram, tiveram uma graduação, uma formação acadêmica na área da música, mas o que inspirou, o que, digamos, impulsionou a eles foi a oportunidade de ter aqui excelentes professores, e também se apresentaram como alunos durante aquelas primeiras edições do Festival de Música de Cascavel. Então foi uma alegria poder olhar para trás. Depois disso, um pouco depois, o prefeito me convidou para ser aqui secretário de Cultura, e aqui estou. Agora já é a 5ª gestão em que estou exercendo
essa missão tão honrosa e importante de estar secretário municipal de cultura de uma cidade tão importante como Cascavel. O senhor falou que quando você chegou aqui em Cascavel, na primeira gestão, então que vocês criaram um festival de música, né? O senhor Outros festivais também. Outros também. Quais foram as melhorias que vocês conseguiram trazer para a cidade, claro, ou conseguiram pensar junto com a gestão, né? Claro. Então começou naquele ano o Festival de Música. No mesmo ano também começou o Festival de Dança de Cascavel. Os dois estão celebrando esse ano a 32ª edição. Já existia um festival universitário de teatro e aí, enfim, nós tratamos, juntamente com o prefeito, de fortalecer aquele festival, que já está na 34ª edição. Vai ser esse ano, entre 23 de outubro e 5 de novembro. Festival de Teatro de Cascavel. Também, um pouco depois, começou o Festival de Cinema de Cascavel. E um aspecto importante é que em 89, 90 e 91, o Festival de Música, e principalmente o Festival de Música e o Festival de Dança, como a cidade, naquele tempo, o maior, digamos, espaço, o maior auditório era o atual Cine Teatro Coliseu, que havia sido inaugurado em 1982, com uma capacidade de 320 lugares. Os eventos de abertura do Festival de Música e do Festival de Dança, eles eram realizados a orquestra na Catedral, mas tinha também apresentação no ginásio coberto do Colégio Marista e no ginásio do Centro Esportivo Ciro Nardi, que não era fácil, porque tinha que construir o palco, resolver problemas acústicos, iluminação, camarim, uma série de exigências que um espaço cênico como o Teatro Sefrim Filho, tudo isso já está lá, muito bem solucionado, muito bem resolvido, e que um ginásio de esporte não é um espaço próprio. Porém, o Centro Cultural Gilberto Maia não comportava o número de pessoas interessadas a esses grandes eventos. Foi assim que, tendo em vista o grande interesse da população, que lotava o ginásio Sérgio Mauro e o ginásio Marista, o sucesso desses eventos em 89, 90 e 91 fez com que o prefeito, à época, em uma reunião, eu lembro muito bem, foi então decidido, eu estava lá na reunião, para que a prefeitura contratasse a elaboração de um anteprojeto de arquitetura para a construção de um teatro. Isso foi autorizado em 1991, foi então realizado esse concurso público, foi escolhido um projeto, aí já estamos em 1992, né, porque tem um edital, os interessados se inscrevem, uma comissão que eu participei para escolher o melhor anteprojeto. Eu lembro que foram 10 escritórios de arquitetura que se inscreveram. O prêmio para o ganhador era o pagamento do anteprojeto, que a prefeitura então comprou. O escritório ganhador era um edifício com 2.300 metros quadrados. Seria uma recepção, a plateia, o palco e alguns camarins, totalizando 2.000, porque tinha que a metragem era uma relação direta com o custo do metro quadrado, e o prefeito, à época, então, delimitou, ou seja, foi feita uma pesquisa, alguns teatros, qual seria o tamanho, quantos lugares e quanto custaria a obra. A partir desses dados, no regulamento do concurso para o anteprojeto, ficou definido, então, que seriam 2.300 metros quadrados. Depois mudou o prefeito. O prefeito, então, naquele momento, naquela gestão, o prefeito Salazar Barreiros
concluiu a gestão no dia 31 de dezembro, inaugurando a nova prefeitura, que é a atual prefeitura, e o prédio da prefeitura, que já existia desde 1972, onde hoje é o Museu de Arte de Cascavel e a biblioteca, ficou vazio. Ficou vazio. Os vereadores, na época, queriam muito que ali fosse a Câmara de Vereadores. Mas, no fim, houve um entendimento e o prefeito, que já era então o prefeito Fidelcínio Tolentino, decidiu destinar o prédio da antiga prefeitura para ser lá, então, a sede, em 1993. Ali, naquele ano, foi fevereiro de 1993, foi criado o Museu de Arte de Cascavel. Havia já um desejo, a cidade não tinha um museu de arte, tinha somente, até aquele momento, um museu histórico, que passou também por toda uma reestruturação, ou seja, o Museu Histórico Celso Formiguera Esperança, que havia sido criado em 1976, em 1990, passou por toda uma readequação, foi todo revitalizado, foi contratada uma equipe para fazer toda uma repaginação do museu, ficou muito diferente do que era originalmente. E aqui estou falando agora de 3 museus, simultaneamente. Mas antes disso, em 89, coube a mim, né, implantar, eu era o secretário, implantar o Museu da Imagem e do Som, que havia sido criado por decreto em 1988. Mas o que havia era apenas a criação e estava, digamos, o embrião do Museu da Imagem e do Som, que foi, na verdade, ele passou a ser implantado a partir de 1989. Então, eu tive a missão, recebi a missão do prefeito de implantar o Museu da Imagem e do Som, que havia sido criado em dezembro de 88. Mas ele, na verdade, não existia. Era invisível, o que havia era um decreto de criação. E uma coleção inicial de fotografias e alguns filmes. E aí começamos a organizar, a buscar a sede do museu e tal. Da mesma forma, o Museu Histórico ele já estava instalado, mas passou por uma ampla reforma. E o Museu de Arte de Cascavel foi criado, aí já estamos, né, 91, 89, 90, 91, 92, já na administração seguinte, no início, no primeiro ano da segunda gestão, que aí já era o prefeito Fidelcínio Tolentino, o prefeito, então, decidiu criar o Museu de Arte de Cascavel. A cidade não tinha um museu de arte. Na verdade, na região inteira, até hoje, passados 30 anos, o ano que vem, né, serão 30 anos, existe apenas em Cascavel um museu de arte. Mas a sede atual só foi inaugurada em 96. Então, ele foi criado em fevereiro de 93. Então, ganhamos o Museu de Arte de Cascavel e a biblioteca, que até 1992 ela funcionava no Centro Cultural Gilberto Maia, onde hoje está o Museu da Imagem e do Som, ela foi transferida para o edifício da antiga prefeitura, é onde ela se encontra hoje, com acesso pela Rua Paraná, porque é o primeiro andar, o segundo e o terceiro, digamos, pavimento, o segundo e o terceiro, acesso pela Rua Paraná, e o Museu de Arte de Cascavel, que foi inaugurado em março de 1996, com acesso pela Rua Mato Grosso. Então, nós ganhamos, entre 89 e 93, 2 museus novos, né? O Museu da Imagem e do Som e o Museu de Arte de Cascavel. Bom, com o sucesso, então, voltando aqui ao sucesso do Festival de Dança e de Música, como eu disse há pouco,
já em 92 nós já tínhamos o anteprojeto, só que agora, em 93, era um outro prefeito. E o novo prefeito, já o prefeito Vildecino Tolentino, decidiu, só tinha um anteprojeto, precisava contratar o projeto arquitetônico. Precisava contratar o projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, hidráulico, ar-condicionado, todos os projetos complementares. O prefeito falou com o então governador, o governador Mário Pereira, à época, e o governador ele pediu para o governo pagar a contratação desses projetos, e o governador disse que sim, que então pagaria, o governo pagaria a contratação dos projetos, e nesse momento o prefeito decidiu, já que agora vamos passar para a fase de projeto arquitetônico, decidiu que no lugar de 2.300 metros quadrados, ficaria bem melhor esse complexo cultural com 12.400 metros quadrados. Bastante Praticamente diferente. foi multiplicado por 5. Era como se ganhássemos, no lugar de um edifício, ganhássemos 5 edifícios. E afinal também, a população na época foi crescendo, então imagino que o número de procura para era muito maior. Foi uma importante iniciativa, porque aquele edifício original, né, que era o anteprojeto, ele contemplava um edifício com 2.300 metros quadrados, no fim se transformou em algo muito mais do que apenas um teatro. No fim, o nome acabou ficando teatro, mas já todos sabemos que não é. Ou seja, é um grande complexo cultural que também tem um teatro. Porque hoje o edifício, enfim, está pronto, inaugurado. Ele conta com o museu, uma extensão do Museu Oscar Niemeyer, que foi uma iniciativa do prefeito Leonardo Paranhos. É a única existente, né? Na verdade, o Museu Oscar Niemeyer tem 2 sedes. A sede em Curitiba e, desde fevereiro deste ano, também tem uma sede em Cascavel, um espaço extraordinário, todos os pré-requisitos museológicos que são utilizados nos grandes museus, né? Como o Museu de Arte Moderna de Nova York, por exemplo, ou o Museu Louvre de Paris, ou Centro Pompidou de Paris, que é a iluminação, tem que iluminar a obra, isso tem uma forma correta, a forma de expor cada obra de arte, como é que é o suporte, como é que ela deve ser colocada, como que a obra deve ser identificada, o nome do artista, especificação sobre a obra, toda a ficha técnica, como que isso deve ser, como que essa informação deve estar disponível, como que ela deve ser colocada para que o público visitante possa ver. Todas essas normas que são pré-requisitos utilizados pelos grandes museus do planeta, hoje são utilizados, são, digamos, adotados, respeitados, utilizados pelos museus de Cascavel. Ou seja, os nossos museus respeitam, ou eles seguem o padrão de qualidade dos mais importantes museus do mundo. Então, a cidade mantém hoje o Museu Histórico Celso Formiguera Esperança, foi criado, ou seja, vai completar 46 anos, né? Criado em 1976. Você que é boa em matemática, calcula ali na tua calculadora ali, 1976 para 2022. 2022 menos 1976, 45 anos. 46, se não me engano. 46 anos. 76? Isso, 46 anos. 46 anos, isso é uma história, veja só. Mas não foi o primeiro museu de Cascavel. O primeiro museu de Cascavel, eu lembro bem, porque em 89 eu fui visitar. É um museu que existe até hoje, mas foi criado em 1961. Então, veja só, Foz do Iguaçu, nos anos 70 ou 80, criou, a Itaipu Binacional criou um museu que conta a história da Itaipu,
da hidrelétrica de Itaipu, que é o Ecomuseu da Itaipu, binacional. Existe esse museu lá em Foz do Iguaçu. Em Toledo está o Museu Willy Barth, que conta a história de Toledo. Eu, inclusive, estive visitando lá nos anos 80. Cascavel, o primeiro museu, surgiu em 1961, que é um museu particular da família do senhor Alberto Rodrigues Pompeu, e até hoje esse museu está em funcionamento. Foi ampliado. Depois, em 76, foi criado o Museu Histórico Celso Formiguera Esperança. Em 88, o Museu da Imagem e do Som Chico Tebaldi, né, que foi implantado em 89. Em 93, foi criado o Museu de Arte de Cascavel. Antes disso, foi criado também o Museu de História Natural. Então, a cidade, vamos contar aqui quantos museus aqui, eu já contei 4. Tem também o Museu Oscar Niemeyer, sede Cascavel, que foi criado em fevereiro desse ano, e ainda o Museu da Velocidade, que o prefeito Leonardo Paranhos criou em 2021. Hoje, a cidade conta com 6 museus municipais. Então, Toledo tem um museu, Foz do Iguaçu tem um museu. E está em processo de implantação o 7º museu. O museu tem que ter uma coleção de arte. Nesse caso, é um museu de arte que será a céu aberto, e o nome é Galeria de Arte a Céu Aberto, que entre dia 12 e 16 de setembro deverão ser iniciadas as obras de implantação. E tem uma data prevista já para a inauguração? A inauguração está prevista para a semana de aniversário do município. Inicialmente são 7 artistas que vão participar dessa fase inicial de implantação da Galeria de Arte a Céu Aberto de Cascavel, que já nasce grande, porque ela, segundo pesquisa que foi realizada, quando concluída, será a maior galeria de arte a céu aberto existente na América Latina. Isso colocará Cascavel como protagonista, né, nesse aspecto, no campo dos museus. É importante aqui também ressaltar que o atual prefeito, Leonardo Paranhos, criou, através de decreto municipal, 3 novas sedes para o Museu de Arte de Cascavel, que o ano que vem vai celebrar 30 anos. A sede histórica é aquela sede lá na Rua Mato Grosso, entre a Rua Sousa Naves e a Rua Padre Champagnat, que tem funcionado lá durante esses anos. E, a partir deste ano, por iniciativa do prefeito Leonardo Paranhos, o Museu de Arte com essas novas sedes, a sede Sefrim Filho, sede Tito Mufato, sede Prefeitura, e ainda ganhará em breve uma 4ª sede, que é a sede Espaço Cultural Igreja do Lago. Com essas iniciativas, o nosso Museu de Arte se transformou no 2º maior museu de arte existente em todo o sul do país. Isso não é pouca coisa, porque existem muitos museus em Curitiba, muitos museus em Florianópolis, por exemplo, o Museu de Arte de Santa Catarina, né, que foi criado em 1948, que é o museu de arte mais importante do estado e um dos mais importantes do país, um dos primeiros museus de arte do país, é menor do que o Museu de Arte de Cascavel. Entendi, secretário. No Rio Grande do Sul também tem, em Porto Alegre, diversos museus de arte. Então, olha só a relevância que a nossa cidade ganhou através dessa ampliação do Museu de Arte. E não é só porque é um grande espaço, ou porque tem hoje 4 sedes, em breve terão 5 sedes. Por exemplo, o Museu de Arte de Moscou tem 7 sedes. O Museu de Arte de Cascavel hoje tem 4, em breve serão 5. Uhum. Aproveitando a tua fala sobre os museus, vou voltar um pouco ali sobre o Museu Oscar Niemeyer. Ele foi inaugurado agora em Cascavel em fevereiro deste ano, e eu queria que o senhor contasse um pouco como é que a cultura faz para que agregue
a população e chame ela para conhecer todos esses museus e espaços culturais, porque, sim, consideramos que a cultura é algo que para a população ainda não é muito procurada, tendo em vista alguns outros ramos da cidade, né? Mas como é que a Secretaria de Cultura chama a população para conhecer esses espaços? Sim, eu quero aqui dizer que o prefeito Paranhos decidiu criar um city tour de museus. Então, Tá. foi destinada uma van, né, um veículo van com 15 lugares, que agora, nessa primeira fase, está funcionando sempre aos domingos. E aqui também é importante destacar que agora, nessa segunda gestão do prefeito Paranhos, houve uma mudança nos horários de atendimento ao público em todos os museus municipais. Todos eles fecham na segunda-feira, abre de terça a quinta, das 9 às 18 horas, sexta-feira, das 9 às 21 horas, e abrem também sábado e domingo, que antes não abriam. A van, o veículo van, que, enfim, atende esse novo serviço que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, oferece à população e a todos que nos visitam, permite que possamos, com esse veículo, visitar inicialmente o museu, os museus que estão ali no Complexo Cultural Cefrim Filho e Centro Cultural Gilberto Maia. Ali são 4 museus, em uma quadra. Isso é um detalhe que poucas cidades têm. Em uma mesma quadra, a cidade de Cascavel mantém 4 museus e uma das sedes, na verdade são 5, e uma das sedes do Museu de Arte. Então, no Complexo Cefrim Filho está o Museu Oscar Niemeyer, o Museu da Velocidade, a sede Cefrim Filho do Museu de Arte de Cascavel. Ao lado, no Centro Cultural Gilberto Maia, são 6, na verdade, está o Museu Histórico de Cascavel, Celso Formigueri Esperança, o Museu da Imagem do Som, que em breve serão reabertos. Chico Tebaldi, que deverão ser reabertos na primeira semana de novembro, e ainda a sede do MAC, Tito Mufato. Então, são 6 espaços museológicos em uma única quadra. Essa visitação, que tem mediação, tem um pesquisador que acompanha o visitante, ela também se estende à sede histórica, aí com a utilização da van, que fica lá na Rua Mato Grosso, onde está a sede histórica do Museu de Arte de Cascavel. Então, na prática, nós temos o MAC, que tem 4 sedes, Tá. o MIS, que tem uma sede, o Museu Histórico, que tem a sede do museu, o Museu da Velocidade, que tem uma sede, o MON, que tem uma sede. Então, na verdade, nós temos 1, 2, 3, 4, são 8 espaços museológicos. E o 9º é o Museu de História Natural, que a gestão é da Secretaria do Meio Ambiente. Então, hoje, a cidade mantém 9 espaços museológicos, está implantando o 10º, que é o museu, um museu a céu aberto, a Galeria de Arte a céu aberto de Cascavel, que na primeira fase deve inaugurar, se tudo der certo, no início de novembro, que vai coincidir também com a reabertura do Museu Histórico e do MIS. Tem o City Tour, né, que já está em funcionamento. E agora, respondendo a sua pergunta sobre o MON, você perguntava, bom, veja a importância de ter aqui uma sede do maior museu de arte da América Latina, que é o Museu Oscar Niemeyer, que além de ser um edifício grande, né, porque é o maior da América Latina, ele tem, o Museu Oscar Niemeyer, uma coleção que é um verdadeiro tesouro. Essa coleção que está sendo apresentada aqui em Cascavel, que é a coleção África, que está sendo mostrada pela primeira vez. Essa exposição nunca foi mostrada, né? Não é uma exposição que está circulando, que
foi a Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e veio a Cascavel. E que é uma grande honra para Cascavel, né? É uma estreia mundial, ou seja, pela primeira vez no mundo, essas obras estão sendo expostas em um museu de arte. É muito legal ver uma coisa assim, né? Acontecendo na nossa cidade, né? Inédito. Então, é uma exposição, é uma oportunidade de viver uma experiência única que quem visita essa exposição, ou a exposição que está em cartaz no Museu de Arte de Cascavel, nesse momento são 4 exposições que estão lá no Museu de Arte de Cascavel, e a exposição que está no MON, Museu Oscar Niemeyer, sede Cascavel, é a oportunidade de vivenciar uma experiência para a vida. Pelas características dessas exposições, pela a quantidade de obras, enfim, que o a MON cultura, ocupa, ela né? sempre acrescenta na vida, né? Pelo ineditismo. Veja só, nesse momento, a exposição que está no Museu de Oscar Niemeyer, Cascavel, tem obras ali que integram uma série de obras, por exemplo, aquelas obras, todas elas, essas obras, todas foram executadas em países africanos e vieram da África para o Brasil e estão sendo mostradas pela primeira vez aqui em Cascavel. Mas tem, por exemplo, eu lembro ali de uma das obras que se inspira, aquelas esculturas em madeira com pescoço alongado, foi tema e foi o artista francês Modigliani, toda a série dele de pinturas se inspira em obras como essa que está sendo mostrada aqui em Cascavel. Por outro lado, tem ali também algumas esculturas bem geometrizadas que foram motivo de emoção para artistas como Pablo Picasso, né, artista franco-espanhol, nasceu na Espanha, mas teve sua carreira na França. O artista Braque, só para citar esses dois que participaram da concepção do movimento cubista, que revolucionou a arte moderna mundial, eles se inspiraram em obras como essas que estão aqui em Cascavel para mudar, até hoje, o cubismo surgiu a partir dessas obras africanas. Então veja só a importância, que momento emocionante ver ao vivo obras que transformaram a arte, os movimentos artísticos do mundo foram, muitos deles, influenciados por obras como essas que estão sendo apresentadas em Cascavel. E eu imagino que para o senhor, como secretário de Cultura, deve ser uma honra ter tantos bem feitos por Cascavel. Eu aproveito aqui... Eu quero dizer aqui que, claro, isso foi um trabalho coletivo, de equipe, ninguém faz nada sozinho. Claro. Parceria, afinal, é muito trabalho. Parceria, claro, nós só temos aqui a sede do Museu Oscar Niemeyer em Cascavel, porque o prefeito Paranhos se empenhou pessoalmente, Claro. juntamente com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Então, obviamente, a equipe da Secretaria de Cultura é uma equipe de excelentes profissionais, tanto profissionais como aqueles que estão lá como estagiários, são pessoas que têm paixão pelo que estão fazendo, que fazem aquilo, se dedicam muito e procuram dar o melhor de si para que tudo aconteça da melhor forma. Então, o resultado desse esforço coletivo é o que vem tornando possível estas importantes realizações. Mas eu ainda quero continuar respondendo a sua pergunta, que a cidade, aqui quero destacar, que a cidade de Cascavel, isso até me surpreendeu, porque eu pedi uma reunião com o prefeito, antes da decisão dele de criar o City Tour de museus, ele pediu que fizéssemos, no âmbito da Secretaria de Cultura, uma pesquisa que foi encabeçada pela historiadora Silvia Prado, que integra a equipe do Museu Histórico Celso Formiguera Esperança, para saber
quais as coleções, os espaços de memória, museus públicos, privados, e nós chegamos a um número de 53 diferentes iniciativas. Por exemplo, a Associação Comercial e Industrial tem um espaço de memória, é um memorial, que eles dão o nome de Túnel do Tempo, que conta a história da associação desde os anos 60 até os dias de hoje, como foi, como se formou. A Universidade Estadual do Oeste está implantando um museu universitário, a Câmara de Vereadores mantém um memorial, e assim, como um museu também da família de Alberto Rodrigues Pompeu, ao todo são 10 iniciativas do município de Cascavel e outras 43 de outras instituições públicas, como é a Unioeste, privadas, como é a SIC, e outras mais, que algumas são apenas coleções privadas. Esse mapeamento é importante porque isso coloca Cascavel como uma das cidades mais importantes no país e até além das nossas fronteiras por esse número. E, nesse contexto, a Prefeitura vem realizando um esforço muito grande na área de comunicação. Aqui eu destaco o empenho do coordenador de comunicação da Secult, o Rony, e a sua equipe, pelo esforço que vem desempenhando para cada vez mais e melhor levar informação a toda a população, para que a população saiba que nós temos todos esses museus. E o Elias, que é o coordenador de ação educativa, com a equipe dele e com a ajuda dos dirigentes dos nossos museus, né, Antônio Carlos, Silvia Prado, a Cíntia, que é a gerente de patrimônio, para que possamos levar os estudantes da rede municipal, estadual e também alunos de instituições de ensino superior, para que conheçam, para que tenham a oportunidade de se emocionar, de ter uma experiência ao visitar esses museus. Secretário, nosso tempo já deu. Sim, Infelizmente, porque a gente passaria aqui horas e horas escutando o senhor. Mas a gente já quer deixar o convite para o senhor para voltar aqui, para contar mais para a gente. Que a gente mora em Cascavel, muitas vezes a gente não sabe dessas iniciativas, né, que a prefeitura tem. Eu, por exemplo, não sabia que tinha 9 museus em Cascavel. Em breve serão 10. Em breve serão 10. Então, a gente deixa o convite e a gente agradece pelo senhor ter vindo participar com a gente. Agradeço o convite, me sinto honrado em poder estar aqui compartilhando com vocês e com os telespectadores do programa da TV FAG, Radar Cultural, e será um prazer poder vir aqui para falar um pouco mais e também sobre os festivais, né? Em breve teremos um festival de música. Já podemos trazer o senhor aqui para voltar a falar sobre os festivais, Festival de música, que já está todo organizado, o festival de teatro, ainda há pouco, inclusive, motivo do meu atraso, estava em uma reunião com a setorial de teatro, definindo vários detalhes do festival de teatro. Ou seja, é fundamental esse momento, porque de nada vale tanto esforço do prefeito, da equipe, da Secult e das pessoas que vêm contribuindo com todas essas realizações, se a população não souber o que é que a cidade está oferecendo. Então, assim, é estratégico, muito importante ter aqui eu poder ter a oportunidade de falar em nome do prefeito e da equipe da Secult sobre o que está acontecendo na cidade, não apenas no âmbito da prefeitura, da própria Secretaria de Cultura, mas através da agenda cultural, que é uma inovação da equipe de comunicação da Secult, que tem como missão falar e divulgar sobre a agenda cultural da cidade como um todo. Muito obrigado. Aqui, uma boa. Não sei qual é o horário de veiculação do programa. Nós estamos online. Estamos online, ao online. vivo. Então, aqui, obrigado pela paciência, né, dos telespectadores em estarem aqui ouvindo, e de vocês, muito agradecido pelo convite. Eu
Reforço o nosso agradecimento à sua presença aqui hoje, é muito importante para Cascavel e para nós também. Convido os nossos telespectadores, então, a continuar acompanhando a gente, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, Radar Cultural. Radar Cultural, perdão. E aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal. Exatamente. E eu reforço também o convite a seguir também o Instagram da Secretaria de Cultura, @Cultura Cascavel. Lá nós também estaremos disponibilizando tanto no Instagram da Cultura Cascavel quanto aqui no Radar Cultural a agenda de eventos culturais. Então, estendemos o nosso convite ao secretário Luiz Ernesto para se fazer presente aqui novamente numa parte 2 do nosso programa para continuar toda essa história. E também convido a você a continuar nos acompanhando, porque nós traremos outros convidados a fazer parte aqui e contar um pouquinho mais da sua contribuição para a cultura de Cascavel. Nosso muito bom obrigado e uma boa noite. Até logo. Boa noite.